Oi, mulher maravilhosa! Chegou a hora do nosso vídeo. O assunto de hoje é a cura da depressão. Você hoje vai ficar sabendo como eu consegui essa cura. Mas antes de tudo, eu quero pedir que você se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrita, não perde tempo, se inscreve. Deixa o comentário aí, interage comigo, eu quero que você interaja comigo. Deixa o teu joinha para dar engajamento no canal e compartilha. Compartilha com alguém que está passando alguma luta, que você conhece, que está passando pela depressão, por esse vale terrível. E espalha, né? Seja um instrumento de luz nesse mundo, né? A gente sabe que o mundo está adoecendo, a cabeça, a mente das pessoas está adoecendo. A minha mente também adoeceu um dia, mas eu encontrei uma luz, eu encontrei a cura através da fé. Então eu quero falar da fé que cura, né? Como eu encontrei a cura da depressão, como eu cheguei a essa cura, o que foi que eu fiz, né? O processo. Então você vai saber de tudo, tudinho agora. Eu escrevi aqui no papel, um rascunho, no meu conceito. Eu coloquei aqui a definição da depressão para mim, em base daquilo que eu passei. Eu escrevi aqui, definindo a depressão com as minhas palavras. Depressão é como um amanhecer em que o sol não aparece. É exatamente assim. Amanhece o dia e o sol brilha para todo mundo, menos para você. A depressão, ela é como visualizar um jardim com flores, só que as flores, gente, elas podem até estar bonitas para todo mundo, mas na sua visão, elas estão murchas, elas estão totalmente sem vida. É como estar na aparência de quem vive, porém está morto. Não devemos dizer jamais que depressão é frescura, porque foi isso que eu vi uma vez de uma pessoa. Eu ouvi uma pessoa dizer, é frescura a depressão. E eu disse, meu Deus, tem misericórdia dessa pessoa, porque ela não sabe nem o que ela está falando. Mas o Salmo 121 diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Foi exatamente o que eu fiz, mulherada. Eu peguei os meus olhos, olhei para os montes e pedi socorro a Deus. Vamos lá, vamos entrar nesse assunto aí. Há mais ou menos 12 anos atrás, foi em 2011, eu tive um parto em que o meu filho nasceu morto. Ele teve, digamos assim, né, um acidente ali dentro do meu ventre. O cordão umbilical passou no pescoço do meu filho, tirando-lhe a vida. Ele nasceu morto. Dali por diante, eu vim, né, eu tive alta do hospital uns 3 dias depois, vim para casa. Quando eu cheguei aqui em casa, eu passei aquele período que toda mulher passa de quarentena e tava de luto, né? A casa toda tava triste, no luto. Parece assim que uma nuvem negra tava em cima do teto da minha casa, por dentro da casa. A tristeza era tamanha que dava assim para palpar. E eu chorava muito, eu só sabia chorar. Chorar, chorar, chorar. Teve um dia que eu me lembro bem, que eu chorei tanto, que os meus olhos ficaram esbugalhados assim, secos, assim, as lágrimas, parece assim que tinham se esgotado. Eu chorava, mas não caía mais, não tinha como cair lágrimas, porque parece assim que tinha secado tudo. Passou esse período todo de quarentena, que é o resguardo, né? E a tristeza continuando, passou um mês, a tristeza continuando, passou 2 meses, 3 meses, 6 meses após aquele óbito daquela criança, após aquele parto terrível, que isso aí vai ser um assunto para outro vídeo. E muita tristeza, né? Eu fui observando que
Eu não estava mais só de luto. Uma coisa a mais estava acontecendo. Eu me fechei totalmente. Totalmente. Desde criança, eu gosto muito de cuidar de mim. Acho que eu, quando bebê, quando minha mãe foi me oferecer uma mamadeira, eu poderia, se eu pudesse ter falado ali, dito, não, mãe, eu não quero mamadeira, eu quero um espelho e um batom. Porque eu sempre gostei muito de me cuidar, sempre. A minha mãe, ela nunca teve trabalho comigo de me mandar escovar meus dentes. Desde criança, eu pegava a minha pasta, minha escova ali, já escovando meus dentes. Eu tinha muito, sempre tive muito cuidado com os meus dentes. E por que eu tô falando isso pra você? Porque uma das coisas que a depressão me roubou foi meu zelo, meu autocuidado comigo mesma. Eu não tinha vontade de fazer coisas que todo ser humano que está vivo tem que fazer. Eu não tinha vontade de escovar meus dentes, eu não tinha vontade de tomar banho. Eu fazia essas coisas mesmo me arrastando. Eu não tinha vontade, eu tinha um cabelo imenso. Um dia eu mostro uma foto aqui. Eu usei esse cabelo há muitos anos. Um cabelão, assim, bem assim, na altura do bumbum. Era o meu cabelo. No auge da depressão, vai vendo. E eu não tinha mais prazer de cuidar do meu cabelão. Não queria mais cuidar. Eu me olhava no espelho e eu olhava assim, não me reconhecia mais. E com muita luta eu escovava os dentes, mesmo sem aquele prazer que um dia eu tive de me cuidar. Eu não tinha prazer de pegar um dinheirinho e ir numa loja comprar uma roupa, comprar sapato, comprar cosmético, coisa que mulher gosta de fazer, né? Nem ir no supermercado comprar coisa de casa, nada disso. Eu não queria assunto com nada disso. Nada, nada, nada. Meu marido, ele fez tudo isso. Ele foi maridão, viu? Porque ele segurou as pontas de sair um tempo sozinho. Segurando na fé, na mão de Deus, né? E eu só chorando, triste. Até que um belo dia, a situação agravou. Eu levantei para fazer os afazeres de manhã, porque afinal de contas eu ainda tinha uma filha pequena, né? Minha filha hoje tem 23 anos, mas na época ela tinha 10. E eu levantei da cama para fazer as atividades domésticas, que eu fazia era lavar a louça, fazer minha comida, para casa, tudo muito superficial. Lavar roupa, essas coisas, né? Tarefa doméstica, toda dona de casa, você sabe, né? Tem que fazer. E eu me lembro que teve um dia que me atacou uma coisa. Meu coração começou a acelerar. Minhas mãos começaram a formigar. Meu coração batia tão forte que parece que eu ia sufocar. Perdeu o ar, assim, sabe? E eu comecei a ter uma sudorese. Eu ficava muito pálida. Eu tinha, assim, uma espécie de quase de alucinação. Eu me olhava, assim, as mãos, elas estavam quase que roxas. A sensação de morte, um pânico. E eu tinha a sensação que tinha alguém dentro de minha casa. E eu queria me esconder. Teve um dia que esse ataque foi tão forte que eu queria me esconder sinceramente. Se eu coubesse debaixo da cama da minha filha, eu queria ter entrado lá. Um pavor, sabe? E isso aí foi dando uma vez, duas, três. Eu me lembro, naquilo que eu pude calcular, eu tinha... uma semana tem 7 dias, né? Eu tinha 5 ataques de pânico por semana. E eles duravam de 5, no máximo, a 10 minutos. Mas parecia ser uma eternidade, aqueles 5 a 10 minutos. Quando passava aquela situação, eu estou resumindo a história para vocês, viu, mulherada? Quando passava aquela turbulência, eu me sentia tão fraca fisicamente, tão fraca, que eu só pensava em me deitar. Eu já queria logo para a cama, correr. E eu me despedi, minha filha estudava de tarde, né? Nessa época, meu marido saía cedo para o trabalho, eu ficava a tarde inteira só em casa. Imagina o ninho de passarinho aqui, a vozinha aqui, ó, uma vida aqui todo tempo, né? Dá cabo na vida, mas eu, em Cristo Jesus, eu tive que ser muito forte. Muito forte. E eu me despedi da minha filha, ela ia para a escola, ela estudava de 12h30, ela saía de casa, acho que era 12h30,
Eu chegava às 5 horas, 5h30, 5h40. Eu passava de 12 horas até às 5, até esse horário, 5 horas, 5h30, 5h40, dormindo. Eu dormia a tarde toda. Eu me trancava, fechava tudo. Eu deixava a janela do meu quarto, ligava o ventiladorzinho, me deitava, passava a tarde inteira dormindo, porque era só o que eu tinha vontade de fazer depois daquela crise de pânico. Mas a tristeza estava sempre ali. E é como eu disse para você, é morte em vida, porque você está vivo, mas você não tem coragem de fazer nada por você mesmo. Se você perde a autoestima, na depressão, o amor próprio, você perde tudo. Tem gente que chega a perder a vida, né? É uma doença séria. E, enfim, muitas crises eu tive, muitas. Eu ainda me arrumava assim para ir para a comunidade, me congregar. E vinha, às vezes nem me sentia bem lá, já queria vir embora. Eu não gostava de sair na esquina para comprar um pão, eu não gostava. Eu não ia. Eu não saía sozinha. Eu tinha que sair com alguém comigo, porque eu não me sentia confortável sozinha. Eu temia que esse pânico me viesse sobre mim ou na rua. Enfim, eram os medos que ficavam aqui, né, na mente. E passou-se muitas crises e eu fiquei, gente, mulherada, eu fiquei da grossura de um cabo de vassoura, de tão magrinha. Eu não dá pra ver direito aí, mas eu não sou uma mulher muito avantajada. Nessa época eu fiquei muito magra, muito mesmo. Inclusive, eu também adquiri um problema gástrico por conta da depressão. Eu comecei a sentir muita azia, uma má digestão terrível. Eu nem queria comer, nem beber. E o pouco que eu comia me fazia mal, porque eu sentia um inchaço por dentro assim, do meu aparelho digestivo. Meu Deus, era muito transtorno. Até que um dia, sendo que nesse período, eu nunca deixei de esperar em Deus na minha fé. Mulher, é muito importante, mulher, a fé, para vencer tempos difíceis. Então, eu sempre orando, sempre lendo minha Bíblia, diariamente me alimentando da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela nos alimenta. Buscando a Deus, mesmo sem entender absolutamente nada do que estava a se passar comigo, né? E foi indo o tempo, foi passando mais de ano doente. Até que um dia eu tive uma crise. Foi uma crise muito forte. Eu não estava me aguentando, eu tinha vontade de sair correndo na rua. Sair correndo, desesperada. Mas eu me contive, mas a vontade de sair correndo na rua era muito grande. E aí eu mandei que minha filha chamasse a minha mãe para me ajudar a fazer alguma coisa para me socorrer, porque o coração acelerava, eu estava sufocando dentro de mim. E aquilo já estava passando para minha filha, aquele medo, já estava começando com aquilo tudo traumatizar minha filha. E ela dizia assim, mãe, o que a senhora tem? Ela ficava tentando me ajudar, e eu, vai chamar a tua avó para me ajudar. Eu acho que eu estou morrendo aqui. Mas não era, depois que passava tudo aquilo, tudo se acalmava, eu ficava muito mole, como eu já disse, a exaustão física é tão grande, eu comparo aquilo como um dia de faxina. Você vai fazer uma faxina pesada, você não fica muito cansado, estafado, assim que era, depois daquela crise. Eu tinha 5 por semana. Aí quando foi um dia, eu fiz uma oração para Deus, e não foi uma oração muito comprida, não. E nem foi uma oração bonita. Eu nunca vou me esquecer. Eu disse essas palavras aqui para Deus. Eu disse assim, Deus, eu tô cansada de comer o pão que o diabo amassou. Isso, mas em lágrimas, tá? Eu tava chorando muito quando eu disse isso para Deus. Eu tô cansada. Eu tô só os escombros. Eu não tenho mais nada mais de mim. Eu tô quase que só os ossos. Me ajuda. Eu não aguento mais. Eu tô no meu limite. Eu cheguei no meu limite. E
Depois daquela oração, eu me deitei, eu me lembro que eu deitei. E passou aquela semana, foi passando mais outra, já estava dando 15 dias, já estava dando um mês, e eu não tive mais crise de pânico. Quando eu percebi que eu estava curada, já tinha mais de mês que eu não dava aquela crise. Eu fui me lembrar. Eu disse, olha, assim, passou-se já um mês e eu não tive mais aquela crise. Mas a depressão ainda estava ali. Depois que eu não tive mais essa crise de pânico, ela sumiu da minha vida, para nunca mais voltar, graças a Deus, eu já estava lutando ali contra a depressão. Quando foi um dia, eu senti a cura. Eu não sei explicar com palavras, porque a cura é uma coisa que você sente. O toque do céu, o toque de Jesus, você sente que dele saiu virtude. E eu me lembro que eu me dei conta dessa cura, porque quando eu ainda não estava curada, eu sorria assim, de cantinho de boca, né? Fazia assim um sorriso e tal. Então eu queria deixar as pessoas que estavam em minha volta extremamente preocupadas comigo. Então eu sorria assim. Mas naquele dia, eu percebi algo diferente, uma pausa para uma água. Hoje é água, não tem café. Você já tomou água hoje, mulher? Você já fez ao menos isso por você? Ai, que delícia tomar água. É maravilhoso. Água é vida, né? Hidratação. Então, eu não lembro se eu botei uma pregação aqui para me ouvir, se eu botei um louvor, acho que foi uma música. Eu não lembro mais, ao certo. Eu comecei a rir. Eu comecei a rir mesmo, assim, sabe? Aquele riso veio assim de dentro de mim. E eu jamais pensava que um dia eu ia voltar a sorrir na minha vida. Eu não vou mais sorrir nunca mais, mas fui surpreendida. Eu lembro que minha felicidade foi tão grande, surgiu uma felicidade dentro de mim, que eu corri para a porta do quintal, olhei para o céu. E eu, rindo como eu estava, eu senti a voz de Deus falar assim comigo. Você está rindo. Você está sorrindo. Ai, é verdade, Deus. Eu tô rindo de verdade. Eu não tô rindo para agradar as pessoas assim de cantinho de boca, eu tô rindo de verdade. Eu tô rindo porque eu senti desejo. E a Bíblia vai dizer, a palavra sagrada vai dizer, que um coração alegre, ele formoseia uma face, né? E viver triste é como morrer aos poucos, né? E era isso que estava acontecendo comigo, eu estava morrendo aos poucos. Mas a partir do momento que eu comecei a voltar a sorrir de verdade, minha face mudou. E todo mundo foi percebendo que eu estava mudando, eu fui me apegando a Deus e à fé, e eu fui cada dia mais me enchendo, cada dia mais crescendo, mulher, na fé, quando eu me lembro, sempre eu converso assim com Deus, eu digo assim, que eu ainda posso passar alguns outros desertos, ninguém está livre de passar, mas esse deserto aí, na depressão, isso aí foi um deserto que eu passei por ele. Estou aqui contando essa experiência para você, mas eu nunca vou me esquecer do que eu passei, porque só quem passa sabe como é ruim. Eu tinha essa filha pequena ainda tinha 10 anos, ela dependia de mim, da minha presença como mãe, e nesse período de um ano que eu fiquei doente, eu fiquei muito ausente da vida da minha filha, sabe? Isso, quando eu lembro disso, eu fico assim um pouco penosa, então eu sempre procuro compensar, ser uma mãe mais presente em tudo. E graças a Deus, foi um vento forte que passou na minha vida. Foi mais de ano doente com isso, mas a cura é possível. Eu quero te dizer que pela fé, mulher, a cura é possível. É possível você desfrutar dessa virtude de Deus, dessa cura. Não, dar um cabo na sua vida não é a solução. Não é remédio. Não é. Eu sempre, quando vinha esse mosquitinho aqui, ó, eu sempre dizia assim, eu vou acabar com minha vida. E as pessoas que eu amo?
Vão ficar sofrendo. E se a depressão que havia me atingido, atingir agora a minha filha? E aí? Não vou acabar com a minha vida. Eu tô aqui só um osso. Mas eu vou me levantar desse túmulo. E eu me levantei. Eu ouvi a voz dele dizer assim, te levanta. Assim como Lázaro ouviu, após 4 dias, eu ouvi. E eu estou aqui para testemunhar, testificar, mulher, que é possível uma saúde mental. É necessário a gente buscar. Para você ter essa saúde mental, você precisa buscar fé em Deus. Você precisa ter fé em Deus. Você precisa usufruir. Você precisa se deleitar. Você precisa sentir esse benefício na sua alma, aí, ó, no seu coração. Deixa esse medo, essa opressão de lado. Parar de dar ouvidos a esse mosquitinho, sabe? Essa vozinha aí, ó, fica dizendo que acabou, que é o fim. Não acabou, não é o fim. Não é. Te levanta, mulher. Te levanta. Anda. Vai que Deus é contigo. Deus segura na tua mão. Ok? Então é isso que eu queria te contar. Saúde mental é tudo. E outra coisa que eu quero te dizer, uma receitinha que eu evito. Esses jornais de hoje, esses noticiários sanguinários, falam muito esse negócio de violência, essas coisas, evite. Eu evito, porque essas notícias adoecem a nossa mente. Eu não estou dizendo que como é que é aqui no Maranhão a gente fala, que você tem que ser um abestado. Um abestado sem saber o que acontece no mundo. Uma abestada. Não é. Não é. Você tem que saber. Mas coloque um limite de informações. Porque evite coisas sanguinárias, evite você colocar os seus olhos em coisas que não edificam. Porque essas coisas ruins só tende a... Quem já está com depressão só tende a piorar o estado. Notícias de catástrofes, de tragédias. As tragédias estão aí, as catástrofes vão continuar acontecendo. A gente não tem que ficar com uma Alice no País das Maravilhas. Não se trata disso. Mas evita. Quando a pessoa está acima do peso, o médico passa, né, para ela uma dieta. E ela tem que cortar isso, tem que cortar aquilo. Né? Se ela fizer um exame de sangue, colesterol, glicemia alterada, ela vai ter que cortar coisas que ela consome no dia a dia que faz mal a ela. Então, com a mente não é diferente. Às vezes a gente está consumindo a nossa mente, dando à nossa mente alimentos prejudiciais. Então, a gente tem que se amar primeiro, né? A gente tem que estar bem para cuidar de alguém, para cuidar do nosso próximo, né? Então, evite exposição a filmes, seriados, coisas com violência, sabe? Evite coisas de terrorismo, de terror, evite a sua alma, a sua mente vai agradecer, ok? É uma dica, tá? É só uma dica. Agora, claro, eu tô com a caixinha aqui, ó, e vamos aqui, ó, sacudir ela aqui, ó, pra gente já saber o tema do próximo vídeo. Que será? Só tem 2 temas aqui. Tá curiosa? Ai, meu Deus, muito curiosa, o que será? Um assunto muito bom, mulher. Amando a si mesma. Então, amando a si mesma é o assunto do próximo vídeo. Eu vou contar pra você como eu voltei a me amar. Tá? Eu vou contar pra você como eu voltei, né, a me olhar, né? Como eu me voltei pra mim mesma. E aqui essa rosa, ó. Essa rosa aqui, ela é cenográfica, né? Ela é artificial, é de plástico aqui e tal. Porque se eu colocasse uma rosa aqui de verdade, ela já estaria murcha essa hora, né? E ela tá, ó, perfumadinha, perfumeira de verdade. E essa rosa aqui, mulher, ela representa você aqui do meu lado, tá? Essa rosa aqui te representa do meu lado. E ela tá
Cheirosinha perfumada, tão lindinha, né? Mesmo que seja artificial, ela não é verdadeira, né? Artificial, mas ela é tão bonita, ó. Você é bonita assim, como essa rosa, porque Deus te fez assim. E ninguém vai dizer o contrário. Você é linda assim, como uma rosa. Então, um beijo, um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau!